E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Foi perguntado, você se vê de repente treinando o Corinthians ou o Palmeiras? Aí ele deu a seguinte resposta. Olha só o que falou o Rogério Ceni sobre, de repente, essa possibilidade no futuro de treinar Corinthians ou Palmeiras. Não diria que é impossível, pois nada é impossível nessa vida, mas acho muito pouco provável. Muito do respeito que eu conquistei com o torcedor são paulino se deve à rivalidade de 25 anos que tive com esses clubes. Não pretendo jogar fora isso, até porque existem muitos outros clubes no Brasil. Fábio Sormani, você vê um dia o Rogério Ceni sentado no banco do Palmeiras, sentado no banco do Corinthians, na Arena Corinthians, Sormani? Olha, Theo, se depender dele, não é impossível, né? Ele acabou de dizer, né? Não diria que é impossível, mas é muito difícil, no entender dele. Aí precisa ver o outro lado. O Corinthians contrataria o Rogério Ceni? O Palmeiras contrataria o Rogério Ceni? Também a gente tem que olhar isso. Agora, eu fiquei um pouco decepcionado com a declaração do Rogério. O que eu esperava ele dizer o seguinte: jamais, não vou. Como o Filipão jamais vai dirigir o Internacional. Já deixou claro isso. Ele é, no Rio Grande do Sul, tricolor. Ele é Grêmio. Ele não é colorado. E em respeito à instituição, ao Grêmio, que deu a ele uma projeção fantástica, e depois ele pôde conquistar tudo que ele conquistou na vida, eu acho que o Rogério Ceni, eu no lugar do Rogério Ceni, jamais dirigiria o Corinthians ou o Palmeiras. Jamais. Eu esperava que ele fosse dizer algo assim. Fiquei decepcionado com o Rogério. Tá certo aí a opinião do Fábio Sormani. Quero saber a sua opinião, Mauro Naves. Não sei se cheguei a ficar decepcionado assim, a esse ponto do Sormani, mas acredito que jamais vai acontecer isso mesmo, viu? Acho que jamais, porque como ressalta o Sormani aí com toda a razão, só ver o outro lado se irá convidá-lo, né? Eu acho, Sormani, que se não estou enganado, o Filipão nos deu uma entrevista aqui também no Expediente Futebol, e acho que perguntaram isso sobre o Internacional. Aí a primeira coisa que ele disse, se eu não estou enganado, assim, nunca houve convite do outro lado, né? Então é um assunto que eu nunca nem cheguei a pensar, porque nunca me convidaram também. Então, não sei se um dia o nosso Rogério Ceni vai ter esse tipo de preocupação também, de ter que pensar nisso, se é que vai receber também esse convite, porque o Filipão foi claro, disse, nem pensei, nunca aconteceu isso na minha vida, e nunca me convidaram também precisei me preocupar. Aí insistiram, mas você iria? Ele falou, gente, eu nunca nem pensei, não me convidaram e pronto. E acho essa linha do Sormani aí, que é isso que vai acontecer. Eu acho que nunca vão consultar o Rogério para essa possibilidade. Do outro lado, eu acho muito, muito difícil. Que, do mesmo jeito que ele diz que tem muitos clubes, também tem muitos técnicos, então não precisam convidar o Rogério. E por mais profissional que ele seja, eu acho que ele faria uma outra opção. O que eu acho bonito, ele querer manter essa imagem. Realmente, né, eu até colocava isso antigamente nas redes sociais, essa fidelidade do Rogério e também do Marcos ao Palmeiras, né? Você vê como o Marcos também se transferir. Jogadores que ficaram muito tempo e marcaram muito época, né? E o Rogério, o cara, independentemente de não ter dado certo aquela passagem pequena dele como técnico, poderá vir a dar no futuro, no próprio São Paulo. E aí todo esse carinho, tudo que ele já capitalizou como um São Paulino de tantos anos, eu acho que ele não jogaria fora isso por alguns meses, porque sabe-se lá quanto tempo vira um técnico no Palmeiras ou no Corinthians. É isso que eu acho dele, viu, Theo? Ô Edmundo, agora tem um outro lado, né? Quando o Rogério foi técnico do São Paulo, não teve tanto respeito assim como um ídolo de 25 anos, né? É verdade, mas a gente não pode falar de São Paulo especificamente, temos que falar de pessoas. No caso aí foi o Leco, né, que o contratou, o usou para ser eleito presidente do São Paulo e depois foi embora. A grande verdade é que tinha uma multa de 5 milhões de reais, que também não é nada mal para quem é mandado embora.
Eu acho que a gente dizer impossível ou nunca não é o mais correto a ser feito, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, porque os clubes, as instituições nunca vão nos decepcionar, mas as pessoas sim. Os clubes diretamente nunca vão nos contratar, mas as pessoas sim. Então, se amanhã o Corinthians tem o melhor time do mundo, tem um salário altíssimo, e o Rogério se apresenta como uma opção para treinar esse time, eu acho que ele vai pensar melhor nessa declaração que ele deu. Acho que nesse momento é recente. Ele recém parou de jogar, recém iniciou a sua carreira de técnico, e aí é justo que ele não queira manchar o respeito, o carinho e a admiração que ele tenha com o torcedor de São Paulo e com a instituição no modo geral. Mas lá para frente, depois de 10, 15, 20 anos de carreira, eu acho que isso aí pode acontecer de forma mais tranquila. Bom, eu deixei você por último, Zinho, exatamente porque você viveu uma situação parecida. Apesar que você não jogou apenas no Flamengo, não conquistou títulos apenas no Flamengo, mas você é um jogador criado no Flamengo e depois de um tempo, quando você parou como jogador, você foi trabalhar no Vasco. Você acha impossível, de repente, um Rogério Ceni no Corinthians ou Palmeiras, Zinho? Bom, Theo, a minha situação é diferente, né? A dimensão de ídolo, né? É claro que eu fui também, sou muito querido pela torcida do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, o Cruzeiro, que eu fiquei menos tempo, mas eu não estou nesse patamar de ídolo como o Rogério Ceni, né? Então o meu caso é diferente. Eu acho que o Rogério Ceni, ele é o maior ídolo da história do São Paulo, né? É você falar do Zico no Flamengo. Estou falando quem é melhor, quem é pior. Estou falando de a dimensão desse ídolo. É você, o Zico, sair do Flamengo e treinar o Vasco, né? Então eu acho que o Rogério Ceni, o peso que ele tem, a história que ele tem no São Paulo é uma situação complicada. Nesse momento, ele recebeu uma proposta de... Eu estou com o Edmundo. Daqui a 10, 15 anos, ele cascudo como treinador, rodou em vários clubes. Porque, na verdade, ele trabalhou o início da carreira dele no São Paulo de treinador, pouco tempo. Foi ao Fortaleza, onde ele conseguiu os grandes títulos e criou essa identificação com o Fortaleza. Saiu um pouquinho, foi no Cruzeiro, mas teve aqueles problemas todos, né, de relacionamento com os jogadores, a crise do Cruzeiro, e voltou pro Fortaleza. Então a carreira dele está muito no início. Mas daqui a um tempo, se for feita essa pergunta, eu acho que ele pode mudar. Por isso que aí o Sormani até falou assim, me decepcionou. Não me decepciona, porque a carreira do treinador é longa demais, é mais longa do que a do jogador de futebol. E aí ele fala que que não pode ser impossível, porque ele está visualizando daqui a 15 anos, né? Ele treinou vários clubes pelo Brasil todo, pode ser até um treinador de seleção brasileira, pode ser que lá na frente ele venha a aceitar uma proposta. Eu acho difícil isso acontecer. Acho difícil porque ele é um cara bem sucedido, financeiramente resolvido, não depende mais assim. Eu mérito, graças a Deus por isso, ele não depende mais do futebol, ele já tem uma vida resolvida financeiramente, ele pode escolher. Ele pode, assim, pela minha história no São Paulo, se eu tenho uma proposta do Internacional, em vez de eu ir pro Palmeiras, eu vou pro Inter. Eu tenho uma proposta do Flamengo, eu não vou para o Corinthians, né? No caso, vou para o Flamengo. Ele tem essa condição pelo profissional de altíssimo nível que ele é e pela condição financeira, né? A independência financeira que ele construiu por mérito dele. Mas, assim, entendo essa palavra que ele diz, não vou dizer que é impossível, porque daqui a 10, 15 anos pode acontecer isso. E
E nesse momento eu acho que ele não aceitaria essa proposta. E acho que Corinthians e Palmeiras também não o convidariam nesse momento, que ele é muito ligado, está muito recente a saída dele do São Paulo. Para fechar o assunto Rogério Ceni, a gente falar de calendário, principalmente sobre o andamento lá no Rio Grande do Sul para Grêmio, para Internacional, para Campeonato Gaúcho. Eu pergunto para você, Sormani, o Rogério Ceni já é técnico top para dirigir Corinthians ou Palmeiras? Eu acho que ele é um técnico top, sim. Pelo trabalho que ele fez no Fortaleza, eu colocaria o Rogério, no patamar dos técnicos aí que a gente pode confiar para um time. Vou entregar um time para você, Rogério. A temporada toda eu quero que você trabalhe e o torne um time competitivo e, se for possível, bater campeão. Eu acho que sim. Agora, até eu ouvi a opinião de todo mundo aí, eu sou voz solitária aí. Eu não sei se eu sou muito passional, né, e pouco racional, mas na minha cabeça não entra essas coisas, entendeu? O Jordan jamais jogaria no Detroit. O Magic Johnson jamais jogaria no Boston. E o Larry Bird jamais jogaria no Lakers. Jamais. Como o Lugano, por exemplo, acho que até exagerou, né, nesse caso, jamais trocou uma camisa dentro de campo, porque a camisa do time dele, segundo o Lugano, é sagrada. É sagrada. Então eu vejo o Rogério Ceni nesse patamar, como o Zinho falou. Ele é o maior jogador da história do São Paulo. Se ele vai trabalhar como técnico, ele não precisa trabalhar, gente. Ele é muito bem resolvido do ponto de vista financeiro. Se ele fosse um cara que estivesse aí na Rua da Amargura e aparecer oportunidade, você coloca o orgulho de lado e vamos em frente, vamos trabalhar. Eu preciso da grana, eu preciso sobreviver, preciso comer, preciso dar de comer para os meus filhos e para minha mulher. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Então eu acho que ele não precisaria passar por isso. Ele é um nome hoje que está intimamente ligado ao São Paulo. E eu acho que, como tal, ele deveria. Eu acho isso. Eu jamais faria isso. Eu, na pele do Rogério Ceni, jamais dirigiria Corinthians ou Palmeiras. O Santos talvez. Talvez porque não tem uma grande rivalidade com o São Paulo. Porque a rivalidade do São Paulo, de fato, é com o Corinthians e com o Palmeiras. Então eu acabei de dar esse exemplo aí, porque nós estamos ainda assistindo essa série na Netflix, Last Dance, e aqui no Brasil foi batizada de Último Arremesso, do Jordan, né? Estamos vendo como é que era a carreira dele, a maneira com que ele se comportava. Ele acabou, inclusive, jogando no Washington, né? Porque ele parou de jogar em 98, ficou 2 anos parado e retorna no Washington. Só que o Washington é ninguém. Entendeu? É como você tá parado no São Paulo, aí você resolve voltar num outro time menor. Eu me lembro desculpa estender um pouquinho, então. Eu me lembro do Clodoaldo, que era o volante do Santos, né? Que jogou na seleção de 70. Eu não sei se o Mauro deve ter idade para ter visto o Clodoaldo. Nessa época ele já estava encerrando a carreira dele e surgiu a oportunidade para ele jogar no Coritiba. Eu já contei essa história aqui nos canais Fogos dos Esportes. Porque o presidente do Coritiba, Evangelino da Costa Neves, ele era conselheiro do Santos, porque a família dele era de Santos. Então ele tinha o Santos sempre teve um relacionamento com o Coritiba. O Oberdan jogou no Santos, o Oberdan jogou no Santos e no Coritiba, o Hermes também, acho que o Orlando Lelé também chegou a jogar nos dois, outros jogadores também passaram, o Negreiros acho que jogou também no Santos e no Coritiba, e aí já vamos levar o Clodoaldo para Coritiba. O Santos já não tinha tanto interesse nele, ele foi a Coritiba, deu uma entrevista, pegou a camisa do Coritiba, posou, não colocou, posou com a camisa, segurando a camisa do Coritiba, e assim que a cerimônia de apresentação acabou, ele contou isso, ele vai aos prantos pro hotel e fala assim, eu não me sinto em condições de vestir nenhuma camisa que não seja a camisa do Santos. E chegou pro Evangelino e falou, não vou jogar, desculpa, nada contra o Coritiba, mas eu não consigo colocar outra camisa que não seja a camisa do Santos. Isso eu acho legal no jogador, quando ele atinge um patamar de estrela. Olha, nada contra aí os meus companheiros, o Zinho e o Edmundo, que já passaram por várias equipes. A situação deles é completamente diferente. Completamente diferente. Eu coloco o Rogério Ceni no mesmo patamar do Clodoaldo. Jogador de um time só. De um time só. Então eu fiquei muito decepcionado pelo Rogério não ter fechado as portas para Corinthians e para Palmeiras. É só a minha opinião.
Zinho, quem pede tem preferência. Não, eu queria dar um exemplo meu, né? Meu de vida profissional. O que acontece quando eu falei... eu também acho que o Rogério Ceni, na entrevista que ele dá, ele respeita o São Paulo. Eu entendi assim, na frase aí. Ele não fala jamais como o Sormani queria, né? Ou gostaria, ou é a opinião dele. Mas ele me mostra um respeito muito grande, não usando a palavra impossível, né? Não vou dizer que é impossível, mas se você for ler novamente, eu acho muito provável. Então eu vejo que ele respeita a história dele, e quando ele usa essa palavra, acho pouco provável, é que na carreira dele de treinador, se ele tiver opções de trabalho, ele sempre vai escolher clubes que não seja da mesma cidade rival do São Paulo, no caso Palmeiras e o Corinthians. Aí eu transporto para a minha carreira, como eu falei, não me coloco como o mesmo nível de patamar de ídolo do Rogério Ceni, né? A história dele no São Paulo. Mas eu estava no Japão e eu recebi um telefonema do Eurico Miranda para jogar no Vasco da Gama. Não como eu fui de auxiliar técnico, que aí eu fui exercendo uma outra carreira, né? Dentro do futebol, mas eu fui ao Vasco da Gama como auxiliar técnico. Fui muito bem tratado e eu sou muito grato ao Vasco da Gama e à torcida do Vasco, que até hoje me trata muito bem. Sofri. No início, quando eu cheguei em São Januário, alguns torcedores me olharam de rabo de olho. E a contrapartida, o do Flamengo também, na rua, muitos me chamaram de traidor. E eu só fui como auxiliar técnico. Acredito que se fosse como jogador seria muito pior. Mas só para resumir, Theo, o Eurico Miranda me ligou. Eu tinha a proposta do Vasco e eu tinha a proposta de retornar para o Palmeiras. Eu, com duas propostas, ficou fácil para mim. Eu fui um privilegiado. Eu preferi voltar para o Palmeiras, que eu já tinha identificação, já tinha anos de serviço prestado ao Palmeiras, mas eu tive essa oportunidade. Se eu não tivesse, né, eu precisava continuar trabalhando, eu não estava com meu pé de meia garantido, né? Como ainda não estou trabalhando ainda. Então, eu tive essa condição de escolher voltar para o Palmeiras, que é um clube que eu tinha identificação. Mas eu vou dizer para você que se eu não tivesse outra proposta, eu teria jogado no Vasco da Gama. Isso não quer dizer que eu não vou ser grato ao Flamengo, ser grato ao outro. No caso do Rogério Ceni, realmente, ele é um ídolo com um patamar, como eu falei, de maior da história. E ele tem condições de trabalhar em vários outros clubes. Então eu acho que ele não vai, durante essa carreira dele, escolher ser treinador do Palmeiras e do Corinthians, porque ele tem mercado em outros clubes. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.